Livro: O Caso White, Os Mitos sobre Ellen G. White. Autor: Sidney Cleveland. Quem é Ellen G. White para os adventistas? Disse ela. Minha missão abrange a obra de um profeta, mas não termina aí. Cf. Orientação Profética no Movimento Adventista, página 106. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado, e os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Cf. Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. O grifo é nosso. Não são só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou que alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. Idem, página 290. Disse o meu anjo assistente. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Cf. Primeiros Escritos, página 258, edição 1995. O grifo é nosso. Quanto mais o eu for exaltado, tanto mais diminuirá a fé nos testemunhos do Espírito de Deus. Os que têm confiança posta em si mesmos, hão de reconhecer sempre menos a Deus nos testemunhos dados pelo seu Espírito. Ibidem 292. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter-se. Testemunhos Seletos, volume 2, página 276, segunda edição, 1956. No texto de Hebreus capítulo 1 versículo 1, onde consta, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, é mudado para indicar que hoje já não fala pelo mesmo meio, seu Filho Jesus Cristo, mas nos fala hoje de modo diferente, ou seja, pelos escritos de Ellen G. White. Deste modo, não devemos mais consultar a Bíblia quando quisermos ouvir a voz de Deus, mas devemos procurar entender Deus falar pelos escritos dela, a chamassem de a mensageira do Senhor. Cf. Reviel and Herald, 26 de julho de 1906. Dizem os adventistas, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Devemos rejeitar os escritos de Ellen G. White. Sim, ela mesma manda que pesquisemos e se não estiverem segundo a palavra, devem ser rechaçados. Se os testemunhos, termo comum para os escritos de Ellen G. White, não falam segundo a palavra de Deus, rejeitei-os. Testemunhos, volume 5, página 691, 1989. Ellen G. White versus a Bíblia. Estava Adão com Eva quando ela foi tentada a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ellen White diz. Sem receio, ela o apanhou e comeu. Com as mãos cheias do fruto proibido, ela procurou por sua presença. Ele, Adão, lamentou por haver permitido que Eva se afastasse de seu lado. Patriarcas e Profetas, página 56, 1890. A Bíblia diz:
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3 versículo 6. Entretanto, Adão estava fisicamente com Eva. Vejamos o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra com ela. A palavra hebraica é traduzida por com ela, ou seja, a ideia é que ambos estavam juntos no momento da tentação. Adão foi enganado por Satanás. Ellen White diz: Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão. Evangelismo, página 598, 1900. A Bíblia diz: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14. Israel foi destruído em razão da gula. Ellen White diz: Deus concedeu o seu desejo, dando-lhes carne, e deixou-os comer até que sua gula produziu uma praga. Conselhos sobre o regime alimentar, página 148. A Bíblia diz: Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Números capítulo 11 versículo 33 ACF. Nota: a praga caiu antes que as pessoas pudessem até mesmo mastigar a comida. Podemos ter a certeza da nossa salvação. Ellen White diz: Aqueles que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Parábolas de Jesus, página 155. A Bíblia diz: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que crelhais no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5 versículo 13 ACF. Nota: a razão pela qual o apóstolo João escreveu sua carta foi para garantir aos crentes que eles já haviam obtido a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ministros podem comer carne. Ellen White diz: Poderemos nós, possivelmente, ter confiança em pastores que, às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la. Conselhos sobre o regime alimentar, página 345. A Bíblia diz: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Lucas capítulo 22 versículo 15 ACF. Nota: o tradicional jantar da Páscoa, que Jesus comeu com os discípulos, incluía comer um cordeiro assado inteiro. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo capítulo 12 versículo 8 ACF. Quem colocou a imortalidade no coração do homem? Ellen White diz: Satanás ordenou a seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade. O Grande Conflito, página 534 PDF. A Bíblia diz: Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Nota: Ellen G. White cita Gênesis 3. Ela acreditava que a proposta que Satanás fez a Eva era a imortalidade. Mas a Bíblia deixou claro que não era isso. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3 versículos 4 e 5. Deus não ama as crianças, mas Ellen White diz: O Senhor ama as crianças pequenas que tentam fazer o certo, e ele prometeu que elas estarão em seu reino.
mas as crianças, mas Deus não ama. Apelos à Juventude, página 61. Deus ama as de coração honesto, as crianças verdadeiras, mas não ele pode amar aqueles que são desonestos. Ibed, página 41. A Bíblia diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5 versículos 44, 45, 48 a cf. Mas a vós, que isto ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas capítulo 6 versículo 27 a cf. O dia da expiação no ano de 1844 não caiu no dia 22 de outubro. Ellen White diz: quanto às datas da Páscoa e do Yom Kippur, são as seguintes, segundo os judeus caraítas, no ano de 1843 o Yom Kippur caiu numa quarta-feira, dia 4 de outubro, e exatamente a mesma data segundo os rabínicos. A Bíblia diz: isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico capítulo 16 versículos 29 e 30. O dia da expiação no ano de 1844 não caiu no dia 22 de outubro. Seguem-se as datas e as datas do Yom Kippur, segundo o calendário gregoriano, desde 2010. 2010, 18 de setembro. 2011, 8 de outubro. 2012, 26 de setembro. 2013, 14 de setembro. 2014, 4 de outubro. 2015, 23 de setembro. 2016, 12 de outubro. 2017, 30 de setembro. 2018, 19 de setembro. 2019, 9 de outubro. 2020, 28 de setembro. A natureza humana e divina de Jesus morreram na cruz. Ellen White diz: a divindade sofreu e sucumbiu sob a agonia do Calvário. Manuscrito 44, escrito em 1898. E depois diz: a divindade não sucumbiu sob a agonizante tortura do Calvário. Carta 32, escrita em 1899. Ellen G. White se contradisse aqui por acreditar na antiga heresia ariana de que Jesus não era divino como o Pai. Embora negado pela IESC, ela manteve crenças arianas por toda a vida até 1903. Assim, ao escrever sobre a natureza encarnada de Cristo, ela contradizia a si mesma, a Bíblia e a doutrina central do cristianismo.